Olá, participantes do curso de Literatura Cearense da Fundação Demócrito Rocha. Neste módulo sobre o realismo e naturalismo, é muito importante essa concepção assim de conjunto, que assim, nesses dois momentos finais, duas décadas finais do século XIX, nós vamos encontrar o coroamento de todo um conjunto de transformações no sentido da implantação no próprio Brasil, não é? Mas se faz sentido aqui na província, de um regime republicano e da superação do regime escravista. Então temos uma juventude, né, uma intelectualidade bastante engajada nesse sentido. Então a nossa literatura teve realmente reflexos fortes disso. Os participantes, né, por exemplo, das agremiações que nós vamos destacar aqui, que são o Clube Literário e o Centro Literário, estavam empenhados, né, no projeto republicano. Então eles sentem que as próprias agremiações têm esse papel de trazer a cultura, trazer o livro para o estado do Ceará. Então temos como reflexo disso, nas duas últimas décadas do século XIX, uma maior formalização dessas agremiações. É o período que surge, por exemplo, que ainda está funcionando, a nossa Academia Cearense de Letras. O Instituto do Ceará também surge nesse período, né? Então, eu vou destacar aqui o Clube Literário, por exemplo. O Clube Literário, que vai aparecer em 1886, traz já toda uma organização estatutária, tem reuniões regulares, reuniões, né, para discussão de temas da cultura do tempo, né, em que também os seus participantes se apresentavam com seus trabalhos. Bom, e temos também interessante, vocês vão observar nesse período a presença de um periódico próprio. Então vai aparecer a Quinzena, que vai funcionar durante 2 anos, 1887 e 1888, e que será o palco de estreia de jovens, né? Claro que pessoas que já vinham militando há mais tempo na literatura cearense, claro que tinham o seu assim, espaço. Mas, por exemplo, a presença de Oliveira Paiva, né? De Rodolfo Teófilo, certo? Antônio Salles, imagine aí, né? Antônio Salles da Padaria Espiritual, e a Francisca Clotilde, quer dizer, com a participação feminina, certo? Dentre outros nomes, tá? Inclusive o filósofo, né? O Farias Brito, certo? São pessoas que têm uma importância muito grande na nossa produção, mas que neste momento estão ensaiando. Por exemplo, Oliveira Paiva vai ensaiar com o seu conto já de tendência naturalista, certo? No entanto, há uma mescla ainda do que sobrou, né, do que vinha resistindo do romantismo, com a literatura de caráter mais idealista, com uma proposta de influência cientificista, certo? Bom, então temos uma segunda agremiação que nós podemos destacar, que viria logo depois da Padaria Espiritual, porque a Padaria Espiritual aparece em 1892, sobretudo com o empenho, a iniciativa, a idealização de Antônio Salles. Mas houve uma dissidência, certo? Então, assim, dentro da dissidência em relação à Padaria Espiritual, não vamos dizer que foi uma briga assim, né, muito grande, né, mas até Dolor Barreira disse que foi até algo positivo, porque trouxe uma certa animosidade positiva, né, para a produção cearense. Então, o Centro Literário também tem uma organização, só que é uma organização ainda bem maior. O Centro Literário tem, por exemplo, várias presidências, né? Mas uma delas, a do Barão de Studart, certo? É fundamental para a consolidação de quase um regime de academia. Então, se o Clube Literário durou menos tempo, certo? Né? O Centro Literário teria a duração de seus 10 anos. O periódico também é importante lembrar, do Centro Literário, assim, vai mostrar toda assim, um amor que eles têm, uma reverência pela figura de José de Alencar. O periódico se chama Iracema, certo? Então, vão participar
às vezes até alguns dos que já vinham aparecendo, né, quer dizer, despontando na década anterior, ainda no clube literário. Mas já se desenvolve uma revista, essa Iracema começa assim com a periodicidade quinzenal, depois, né, de uns 6 números, já passaria para uma trimestralidade com uma maior envergadura, né, com aquele jeito já de uma revista cultural um pouquinho mais complexa, só que não sobrevive muito tempo. A organização, sim, né, a agremiação continuaria, certo? Inclusive, é interessante, tinha todo um projeto, né, de levar o livro também para o povo cearense, de biblioteca mais assim, popularizada, certo? A produção, inclusive, de livros dos seus associados, inclusive com a participação, nesse sentido, do Barão de Studart, ou Guilherme Studart, né? Quer dizer, ele tem, inclusive, um material gráfico próprio, ele tem assim, uma produção gráfica própria e cede para a produção de trabalhos dos seus participantes, né? Bom, e assim, é interessante também observar o regime de organização dos seus encontros, né? E, assim, algumas dessas sessões, né? Porque havia sessões ordinárias, certo? Com novidades do mundo da literatura, mas também, claro, com a produção própria, certo? Com a presença, inclusive, assim, até pelos relatos históricos, bastante bem-humorada de Álvaro Martins, não é? Bem, então, mas assim, algumas sessões ficaram na história, né? Eles tinham, assim, por exemplo, nos 18 anos de falecimento de José de Alencar, eles tiveram uma sessão solene bastante importante. É uma agremiação, tal era o interesse deles pelo Alencar, né, a sua memória, que eles tinham um projeto de mudança do próprio nome da capital cearense, que passaria de Fortaleza para se chamar Iracema, certo? Então esse era um dos projetos deles. É um projeto que, olhando-se na distância histórica, parece um tanto quanto extravagante, né? Mas também quando a notícia do falecimento, né, de Adolfo Caminha, que morre de tuberculose no Rio de Janeiro, eles também fizeram uma sessão fúnebre com uma participação bastante intensa. E também outra sessão memorável é a da passagem do século XIX para o século XX, em que discursou o filósofo Farias Brito, certo? Houve uma abertura ao público, a banda dos aprendizes, né, marinheiros participou, houve queima de fogos e deixaram até uma mensagem para ser aberta apenas 100 anos depois, mostrando que a cultura do Ceará é uma cultura vigorosa. Bom, então muitos, né, dos seus participantes, né, Rodolfo Teófilo, o Oliveira Paiva, certo? Então enfim, forma-se aí um conjunto de autores, né, que entregaram romances que são marcantes na literatura cearense. A Fome, de Rodolfo Teófilo, Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva, A Normalista, de Adolfo Caminha, certo? São assim, expoentes do nosso naturalismo. Bom, alguém pode até perguntar sobre Domingos Olímpio, não é? Bom, Domingos Olímpio, na verdade, não participou desses movimentos locais. O que ele participou ainda mais jovem foi em Sobral, logo que ele veio da faculdade de Recife, mas depois ele foi ao Pará e depois se estabeleceu no Rio de Janeiro. Mas de lá, ele que saiu do Ceará, a gente pode dizer que o Ceará não saiu de dentro dele. Então ele deixou esse clássico, essa obra-prima que é Luzia Homem, que só sairia em 1903. Também vale a pena destacar a figura de Antônio Salles, por exemplo, que de fato se notabilizou mais como poeta, mas que mais adiante, não é, ele vai deixando uma depuração, não é, numa literatura mais avançada, que já parece ter superado aquela fase mais radical do naturalismo, que tinha alguma coisa do romantismo, uma certa mistura dessas experiências do século XIX,
que vai se constituir com um impressionismo literário, certo? Então, Aves de Arribação, seu único romance, certo? Que se passa numa cidade interiorana, certo? E que mostra esse contraponto entre aquela cultura mais assim urbana, não é? Tá certo? De pessoas que vêm lá do Recife, né? Que é a referência cultural, sem dúvida, da região, e pessoas interioranas, né? Então existe um triângulo amoroso e tal, e que, sem dúvida, traz elementos do realismo, do naturalismo, eu diria então, de um impressionismo literário. Bem, então fica aí um panorama, não é? E mais um incentivo para a curiosidade, para os estudos sobre essa literatura que não pode ficar esquecida, certo? Então que no Ceará, ou além das fronteiras do nosso estado, nós possamos resgatar essa memória das pessoas, né, que tanto contribuíram para a cultura brasileira. Então, bons estudos, né, e muito obrigado aí pela atenção de vocês.